Paz, igreja, tudo bom? Vocês estão bem, gente? Interage comigo aí, senão vai ficar difícil. O coração tá acelerado aqui. É a primeira vez que eu tô ministrando de domingo pra igreja. Já tive a oportunidade de ministrar de quarta-feira. Mas amém, vai dar tudo certo. Você pode colocar a mão no seu coração aí durante um minuto? Feche seus olhos. Repete assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor molde o meu caráter. Gere em mim um coração conforme de um verdadeiro discípulo do Senhor. Toque os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, todo o meu ser. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Você que trouxe sua Bíblia, mostra a sua Bíblia aí pra mim. Você trouxe a Bíblia física, às vezes trouxe o celular. Glória a Deus. Abre lá comigo em João 8, deixa aberto aí, já vamos para a palavra. Eu quero introduzir a mensagem com vocês rapidamente. E obrigado, pai, pastor, pai. Lá em casa, às vezes é momento que é pastor, às vezes é momento que é pai. E eu conversando com ele hoje, deu certo de estar trazendo uma palavra para a igreja. Queridos, tem algo que Deus estava bradando no meu espírito durante essa semana. Foi algo que eu trouxe para os jovens ontem aqui. E hoje eu sentei em casa para reformular a mensagem, para poder trazer para a igreja também. Hoje é muito comum nós vermos muitos cristãos, crentes e evangélicos, e eu posso falar com propriedade sobre a minha geração, de muitos de nós seguindo a Jesus apenas por hobby, de uma forma esportista, por assim dizer. A gente se acostumou talvez com essa ideia de vir à igreja, de congregar, de participar de uma célula, e glória a Deus por todas essas coisas, é importante também. Mas sobre o base do tema que eu vou tratar hoje, por mais que todas essas coisas são boas, Jesus está procurando verdadeiros discípulos. Jesus procura no nosso coração e em nós, Ele quer encontrar em nós verdadeiros discípulos. E queridos, a realidade do Evangelho é que sim, pelo sangue do Cordeiro, nós somos salvos e redimidos. Porém, o ápice do Evangelho não é apenas a salvação. Glória a Deus, nós somos sim redimidos, e isso é obra totalmente do Senhor. Mas durante a nossa vida aqui, durante esse curto tempo, existe um espaço de tempo que nós temos que ter uma vida rendida, que nós temos que ter uma vida de obediência. E assim como diz Lucas 29, nós temos que tomar a nossa cruz. Quantos aqui acreditam nisso? Você pode dizer um amém? Abre lá em João 8, acho que vocês já estão abertos. Coloca aí, Mateus, pra gente, João 8:31. João 8:31. Você achou, diz amém? Se não achou, fala misericórdia. Amadão, escutei aí, velho. Abre aí a Bíblia. Amém? Jesus diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te convidamos para que o Senhor continue atuando com a sua presença durante esse momento da palavra. Espírito Santo de Deus, retire agora desse ambiente tudo aquilo que possa de alguma forma tirar a nossa atenção do Senhor, Pai. Neste momento nós voltamos os nossos olhos apenas e exclusivamente para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez com toda a sua força, para eu poder tomar água aqui. Queridos, se você está anotando aí, e se tiver um tema para essa palavra, seria 3 características de um verdadeiro discípulo de Jesus. E a realidade é que um discípulo, pode colocar a imagem, Mateus, pode tirar o versículo. A realidade é que um discípulo verdadeiro do Senhor, ele não é reconhecido ou visto pelo que ele fala, mas pela vida que ele vive. Essa é a realidade do Evangelho.
Um discípulo, naquela época, principalmente quando eles andavam com Jesus, por mais que falassem palavras, por mais que eles tinham os paradigmas dele, a vida pessoal deles, eles eram reconhecidos como seguidores de Jesus pela vida que eles levavam. Porque, queridos, em todo o tempo, os discípulos estavam imitando a Cristo. Em todo o tempo, os discípulos naquela época, e nós como os discípulos do Evangelho, como os discípulos de Jesus, temos um convite: ser imitador de Cristo. Queridos, cristão, a palavra cristão nada mais é do que ser um embaixador de Cristo aqui nessa terra. E essa é a realidade do Evangelho. Nós, ainda que pecadores, um dia fomos lavados. Um dia eu e você fomos encontrados. E posso te falar, esse amor é tão grande que ele vai no buraco mais fundo, no poço mais fundo, e nos encontra com esse amor e nos permite que a gente seja discípulo do Senhor. Enquanto eu vinha para cá, isso aqui eu nem coloquei aqui, eu estava vendo um corte do pastor Luciano Subirá, encaixa perfeito com isso aqui. Mais uma vez, o ápice do Evangelho não é somente a redenção do Cordeiro e nós purificados, porque no Antigo Testamento nós vemos que a lei já permitia isso. Eles faziam sacrifícios e eram purificados. E o pastor Luciano, ele usa aquele texto de João 8 daquela mulher, que ele vira para aquela mulher e fala assim: olha só, vá e não peques mais. Queridos, depois que Jesus morreu na cruz, o poder dele não é só para lavar a gente, mas para que a gente não peque mais. Esse é o poder do Senhor em nós, e como discípulos precisamos entender isso. Um discípulo de verdade não só acredita, mas vive como Jesus ensinou. E o primeiro ponto é: o discípulo verdadeiro, ou verdadeiro discípulo, permanece na palavra. Eu quero ler mais uma vez João 8,31 para a gente lembrar. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Um detalhe importante, que se a gente for olhar no contexto desse texto, no contexto dessa passagem específica, queridos, Jesus não estava falando isso aqui para ateus. Jesus não estava falando isso aqui para pessoas de outra religião. Jesus não estava falando isso aqui para pessoas que rejeitavam a sua mensagem. Jesus estava falando isso aqui para pessoas que já criam nele. Jesus estava falando isso aqui para pessoas que já acreditavam e tinham a convicção de quem era Cristo, de quem era Ele, de quem Ele era. Então a gente olha e já entende isso logo de cara, em relação a esse primeiro ponto. Jesus fala: vocês vão ser os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Ele fala isso mais uma vez, assim como nós estamos escutando aqui, para pessoas que de alguma forma a gente entende que acreditava nele. Então o próprio Cristo nesse momento já mostra uma diferença entre crer em Jesus e ser de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. Apenas com esse texto nós entendemos isso. Eu coloquei aqui que talvez muitos de nós, queridos, acreditamos em Jesus, mas muitas vezes não conseguimos permanecer. Talvez muitos de nós um dia recebemos a palavra do Senhor, mas muitas vezes não conseguimos continuar o restante da nossa vida nela, firme nela. Infelizmente eu pude presenciar isso com alguns amigos. Muitos começam uma jornada com Cristo e poucos perseveram. Queridos, isso é uma notícia triste, sim, mas eu tenho uma notícia boa para você. Se existe alguém que pode mudar essa situação, esse alguém é Jesus. Eu posso te falar e te encorajar nesse momento. Você, como um discípulo do Senhor, tem a missão de resgatar essas vidas. Você vai sim gastar tempo e amar pessoas que não estão afim, que não estão muito querendo seguir o Evangelho. Você vai sim
ir atrás daqueles que talvez não querem compromisso, você vai sim atrás dos perdidos. Ei, a palavra é muito clara, lá em Marcos 16, capítulo 15, Mateus 28, 19 e 20, quando ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, olha só, a grande comissão é um comissionamento para todos nós, não é uma sugestão. Talvez a gente olhe para dentro de si hoje e pense: pô, mas eu não sei pregar, eu não sei, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, às vezes eu vou falar com alguém e eu travo. Querido, não é você quem faz, é o Senhor. Você tem que ter apenas um coração disponível e, óbvio, de modo consequente, se preparar. Se você tem um desejo de ministrar a palavra, o desejo de ser músico, gente, tem que estudar, tem que pagar o preço, tem que estar nesse lugar, e o Senhor honra isso. E um discípulo verdadeiro do Senhor entende essa missão, entende que através da perseverança e da permanência na palavra, em toda a palavra, nós seguiremos, nós permaneceremos. Ao longo desse capítulo, as conversas vão ficando mais intensas, a gente até tem mais lá para frente, os judeus demonstram a sua fé e discutem com Jesus, e a gente entende que mesmo Jesus exortando eles e falando: ei, se vocês querem ser os meus discípulos, vocês têm que permanecer na minha palavra. Jesus estava dando um aviso com muito amor. A gente olha para talvez uma fé superficial desses homens, que muitas vezes eles estavam com Jesus ali apenas para escutar e viver coisas que agradavam a Ele, mas quando Jesus confrontou eles, eles não permaneceram. E você me perdoa, meu irmão, ser um discípulo, seguir a Jesus, vai exigir confronto da parte de Deus para conosco. A realidade do Evangelho é essa. Nós, em todo tempo, como pecadores, tendo a proposta de uma mudança de vida. Coloca as Lucas 9, 23 aí pra gente, por favor. Não precisa abrir. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Jesus falando mais uma vez: querido, você quer me seguir? Glória a Deus pela sua boa vontade, pelo seu coração amoroso, mas existe algo que tem que ser feito, você tem que negar a si mesmo. Tomar a nossa cruz diariamente faz parte da característica de um discípulo. Permanecer todos os dias na palavra faz de nós também discípulos. Foi muito interessante a forma que a pastora Aline abriu o culto, e encontra exatamente o que eu escrevi aqui. Um discípulo verdadeiro permanece em Deus e na presença de Deus, mesmo quando o seu coração vê que as coisas estão todas perdidas. Um discípulo verdadeiro permanece em Deus, mesmo quando Deus está em silêncio. Um discípulo verdadeiro permanece em Deus, mesmo quando a emoção acaba, mesmo quando a tempestade vem, mesmo quando o cenário parece improvável. Um discípulo verdadeiro permanece aqui, no lugar da habitação, na casa de Deus, na presença de Deus. E meu irmão, eu não sei de verdade como você entrou aqui nessa noite, mas deixa eu te falar: permaneça em Deus. Ei, as coisas estão difíceis, permaneça em Deus. O cenário parece improvável, permaneça, persevere na palavra, porque Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Permaneça, permaneça, permaneça. Ei, está tudo escuro, você não está entendendo o que está acontecendo, permaneça. Abraão permaneceu,
José permaneceu, todos os grandes homens que nós temos listados lá em Hebreu, na galeria da fé, eles permaneceram, mesmo quando tudo parecia perdido. Queridos, ser um discípulo verdadeiro vai exigir de nós obedecer mesmo sem entender. Talvez Jesus está te pedindo coisas hoje que você não entenda, mas se vem do coração de Deus, obedeça e permaneça. Ontem, enquanto a gente tinha o nosso culto aqui, o Senhor bradou algo no meu coração. Para nós, discípulos de Deus, o culto ele não acaba no domingo, o culto começa na segunda-feira. Um verdadeiro discípulo que vive, que permanece na palavra, entende isso. Deixa eu parafrasear essa frase para que a gente entenda. O culto não acaba no domingo, começa na segunda. Isso diz a respeito do seu posicionamento amanhã às 8 horas da manhã, quando você entrar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ei, a nossa vida é uma extensão do culto para Deus. Aqui nós estamos só vindo prestar graças e render graças a Ele. O nosso culto mesmo é prestado amanhã, quando a gente volta para casa e quando não tem ninguém vendo. O discípulo entende que a palavra não é apenas para se ouvir no domingo, mas para se viver na segunda-feira. Abre lá em 2 Timóteo capítulo 3 comigo. Estão comigo, amém? Gente, o pastor me deu 1h30 para pregar, falta 1 hora. Brincadeira. 2 Timóteo 3, a partir do verso 16. Olha só o poder da palavra. Paulo escrevendo para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, a fim de que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 3 pontinhos dentro do primeiro ponto. A palavra corrige, a palavra confronta e a palavra transforma. Um discípulo verdadeiro, mesmo em meio a tudo isso, ele permanece firme na palavra e em Deus. O verbo vivo, João 1. Um discípulo permanece em Deus. Eu coloquei algo aqui, ó. Um verdadeiro discípulo não tem a sua vida com Deus construída apenas em cultos, conferências, eventos e quaisquer outra coisa, mas verdadeiramente na palavra de Deus. Um verdadeiro discípulo do Senhor constrói a sua casa sobre a rocha, assim como diz Mateus 7, do prudente e do insensato. Um discípulo que entende o poder que há na palavra e de permanecer na palavra, assim como a pastora falou do verdadeiro adorador, assim como eu falei do discípulo. Queridos, ainda que a tempestade venha, ainda que o tempo difícil venha, ainda que o dia difícil chegue, porque um dia difícil vai chegar, se nós permanecermos na palavra, nós ficaremos firmes sobre a rocha que é Cristo, amém? E assim eu entro no segundo ponto. O discípulo verdadeiro de Deus obedece a Jesus. Se você estiver anotando, pode anotar aí. O verdadeiro discípulo obedece a Jesus. Abre lá em Lucas 6. Lucas 6 é uma outra visão do mesmo texto que a gente acabou de falar de Mateus 7. Só que em Lucas 6 mostra uma pergunta que Jesus faz para eles, que Mateus 7 não mostra. Lucas 6,46 diz assim: e posso dizer que é uma das perguntas mais desconfortáveis que Jesus fez. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Queridos, quando Jesus diz isso, Ele está falando assim para os discípulos, Ele fala para nós hoje: vocês me chamam de Senhor, mas quem tem governado as suas decisões? Quem tem governado os seus passos e a vida que você tem levado? A realidade é que quando nós olhamos em todo o contexto histórico, é que Senhor
não é apenas um título. Senhor com S maiúsculo é uma posição de autoridade. E nessa noite, irmãos, você pode levantar a sua mão e repetir isso aqui comigo. Nessa noite, eu farei de Jesus o Senhor da minha vida. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Senhor é uma posição de autoridade. A maior evidência nossa para com Deus, do nosso amor que nós temos por Cristo, não é o quanto nós nos emocionamos no culto, não é a quantidade de vezes que a gente vem à igreja durante a semana, não é muitas vezes o tanto de pessoas que um dia nós oramos e essas pessoas foram curadas. O nosso amor por Cristo não é medido com quantas almas nós ganhamos a Cristo. Não é se nós temos a melhor voz ou temos o melhor instrumental. Não é se nós temos a melhor pregação ou a melhor didática para pregar. A maior evidência de amor por Cristo é a obediência. Obediência. João 14 diz, Jesus disse: se me amas, guardarás os meus mandamentos. Mais uma vez, o segundo ponto ligando com o primeiro, Jesus dizendo: se vocês me amam verdadeiramente, vocês vão guardar aquilo que está escrito no livro da vida. Vocês vão guardar e viver plenamente aquilo que eu deixei para vocês. E obedecer custa algo. Seguir a Jesus custa algo. E na maioria das vezes, estou sendo muito sincero aqui, vai custar algo que nos custe, queridos. Seguir a Jesus vai custar algo que nos custe. Quando a gente está falando algo que custe, não é algo de valor, de quantidade, mas é sobre a supremacia do nosso coração. Vai custar algo que muitas vezes tem nos custado o Senhor. Como assim? Talvez tenha algumas coisas na nossa vida que tem custado a presença de Deus. Pode ser que seja um relacionamento, uma amizade, uma rede social, um pecado. Talvez tenha algo dentro do nosso coração que tem feito a gente amar mais a isso do que propriamente Jesus. E posso te falar, seguir Jesus vai custar você abrir mão disso. Queridos, custou caro para Abraão, custou caro para José, custou caro para Daniel, custou caro para os apóstolos, custou caro para Jesus. Vocês não lembram? Antes dele ser crucificado, se possível, afaste esse cálice de mim. Mas ele entendeu que ele tinha que pagar o preço. Mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E se custou caro para todos esses homens, por que não custaria algo para nós? Infelizmente, a gente às vezes quer essa geração. E eu falo, gente, quando eu falo geração, eu estou falando da minha geração, tá? Para ficar bem claro. Uma geração fast food da presença de Deus. A gente quer as coisas rápido, sem pagar o preço. Enquanto na realidade, um discípulo, ele permanece na palavra, ele obedece a Jesus, e ele tem que entender que vai custar caro sim, que vai ter que permanecer um tempo, e Jesus fala isso para nós hoje. Talvez um dia nós recebemos alguma promessa de Deus, Deus liberou algo para nós, mas isso, mais do que demandar esforço nosso, vai demandar paciência para que a gente permaneça nesse lugar. Vocês estão comigo? Seguir a Jesus vai nos custar algo. Eu tenho uma pergunta para nós hoje. Existe alguma área da nossa vida que você até sabe o que Deus quer, mas continua fazendo o contrário? Eu posso citar um exemplo. O jovem rico. A gente olha para um homem, para um jovem, que a palavra é clara lá quando ele fala: Senhor, eu sigo todos os teus mandamentos. Então ele era teoricamente um homem certinho, um homem bom. Ele obedecia aquilo que Jesus tinha deixado. Mas Jesus fala: porém existe algo ainda dentro de você que você precisa me entregar.
No caso desse jovem rico, eram os bens dele. Por quê? Porque naquele momento, os bens que ele tinha estavam ocupando mais espaço no coração dele do que Jesus. Queridos, talvez exista algo nessa noite dentro de nós que ocupe mais espaço do que Jesus. E Jesus está pedindo para a gente entregar. E não é de hoje não. Você está me ouvindo, você sabe muito bem. Talvez faz meses, anos, que Jesus está te pedindo algo para você entregar, para você abrir mão. E eu creio nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos deixar tudo para trás. Eu creio que nós vamos sair daqui com esse senso de responsabilidade, sabe? De sermos verdadeiros discípulos. Amém? Conhecimento sem obediência só produz religiosidade. Você só vai ser mais um religioso dentre muitos. E Deus nos livre de ser essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente associa um cara que ele é um verdadeiro discípulo com alguém apenas que conhece muito da palavra de Deus. Mas se nós conhecemos tanto, mas não vivemos tanto, não faz sentido. Não faz sentido. Sim, nós temos que estudar a Bíblia e junto com isso viver a Bíblia. Tem uma frase famosa do jornal, você lembra? Sobre nós sermos o jornal que muitos vão ler, no sentido de tipo assim, talvez alguém lá fora não vai ter contato com a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia que eles vão ler, lembrei. Então como tem sido nosso posicionamento? A nossa atitude, será que nós temos obedecido a Deus? E assim eu entro no terceiro e último ponto. O verdadeiro discípulo produz frutos. Abre lá em João 15. João 15, 8. Gente, esse texto é muito precioso. Um capítulo curto, se você puder, ao chegar em casa, ou amanhã, eu passo isso para os jovens também. Leia João 15, é muito precioso. João 15, 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vamos dividir aqui parte A e parte B. Ele já começa dizendo que ao darmos fruto, Deus Pai é glorificado em nós. Então quando você produz fruto, eu já vou quebrar um pouco para a gente entender o que é esse fruto. Você está glorificando a Deus com a sua vida, não apenas com palavras. E a parte B ele diz: e assim serei meus discípulos. Então mais uma vez, um verdadeiro discípulo de Jesus produz frutos. Jesus não está dizendo assim: por seus dons eu vou conhecer vocês e vocês vão ser meus discípulos, ou pelo cargo que você tem na igreja eu vou conhecer você e você será meu discípulo. Não, mas pelos seus frutos. Ele é muito incisivo e claro aqui: pelos seus frutos. Mateus 3 vai lembrar a gente sobre produzir frutos de arrependimento. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. É um texto maravilhoso, meu irmão. Leia Gálatas 5 inteiro. A palavra é muito clara quando ele diz lá: uma guerra infindável entre carne e espírito. E deixa eu te lembrar, nós estamos em constante guerra. Talvez você não veja, mas nós estamos. Se tem algo que eu costumo dizer, é que essa guerra vai ser vencida por quem você mais alimenta. Se durante os nossos dias nós alimentamos mais o nosso homem carnal, o velho homem, quem vai vencer essa guerra, meu irmão, vai ser o velho homem. Mas se durante os nossos dias, vamos lá, se durante os nossos dias nós passamos mais tempo alimentando o Espírito, quem vai vencer a guerra vai ser o Espírito. Quem vai predominar na nossa vida vai ser o Espírito Santo de Deus. Hoje eu vi uma frase, eu até coloquei aqui: não faça pazes com o velho homem, faça guerra. Guerra, declare guerra.
Gente, Deus, Ele é um Deus justo, soberano, glorioso, mas Ele é um Deus Pai também. Você se abre com o seu pai, não abre, você se abre com a sua mãe, se abra com Deus Pai. Declare guerra lá no seu quarto, no lugar secreto. Mateus 6 fala: eu não aceito isso sobre minha vida, as minhas vontades não vão prevalecer. Deus, eu estou com vontade de pecar sim, minha carne está inclinada para aquilo que é errado. Os músicos podem subir. Minha carne está inclinada para aquilo que é errado, mas eu declaro pela palavra: o velho homem não vai vencer essa guerra, o velho homem não vai prevalecer na minha vida, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Querido, nós estamos em guerra, não se esqueça disso. Se você está em guerra, você faz o que? Você se prepara. Posso te dar um conselho? Acorde todos os dias, leia e declare Efésios 6 sobre a sua vida. Ao acordar: Senhor, nessa noite eu me revisto com o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a palavra. Eu me visto e me revisto com o poder de Deus. Você não vê ninguém indo para a guerra despreparado. Ei, se prepare, se revista. Nós vencemos essa guerra pelo Espírito, não é pela força da carne não. Abaixo, cantarabás. É pelo Espírito, irmãos, é pelo Espírito. Um verdadeiro discípulo entende isso e está em constante guerra. A nossa vida precisa produzir fruto, o fruto do Espírito. E falo mais: se não tem fruto, não tem Espírito. Fruto é caráter, é transformação. Fruto é parecer com Jesus. Você pode, anota isso aí: uma árvore, ela não produz fruto para provar que está viva, ela produz fruto porque está viva. E nós só temos vida em Jesus. João 15 retrata isso, a videira verdadeira. Nós somos ramos ligados à videira. Nós só vamos produzir frutos se estivermos diretamente ligados e conectados com essa videira. E de modo semelhante, nós, discípulos, não produzimos frutos para sermos salvos, mas nós produzimos frutos porque nós fomos encontrados e um dia fomos transformados por esse poder, amados. Quando alguém anda com Cristo, alguma coisa muda. A pessoa muda a fala dela, a pessoa muda o comportamento, muda o relacionamento, muda a forma de lidar com as pessoas, muda a forma de tratar as pessoas, muda a forma de tratar o marido, a esposa, muda a forma de tratar o amigo, muda a forma de tratar a namorada, muda a forma de tratar os irmãos da igreja. Ei, é impossível você caminhar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. É por isso que mais uma vez eu falo, nós estamos em guerra. Ei, Satanás não está para brincadeira não, irmão. Por que é que a gente vai brincar? Por que é que a gente vai ficar dormindo no ponto? E assim eu caminho para o final. O maior milagre que um dia você vai provar e ver como cristão não é alguém ser curado de uma cadeira de rodas e levantar, não é alguém orar em línguas. O maior milagre é um pecador se tornar parecido com Jesus. Esse é o maior milagre que nós vamos ver e provar um dia. Queridos, glória a Deus. Eu não sou apático ao mover do Espírito. Nós entendemos nessa casa que o Senhor continua fluindo em dons ainda hoje. Nós oramos em línguas, cremos no poder de cura. Nós cremos que tudo isso é uma extensão da profundidade, da busca e da entrega que nós temos e vivemos com Deus. E um discípulo pode provar isso também. Mas um verdadeiro discípulo entende com toda a sua convicção que o Evangelho é transformação diária. É todos os dias você estar nesse lugar de joelhos dobrados e rendidos. É todos os dias você permanecer ainda quando tudo parece perdido.
é permanecer, vamos lá, quando você não está com vontade, gente. Queridos, vamos ser sinceros. A gente tem 2 pastores nessa casa, irmãos que contribuem. Se a gente for fazer só o que a gente quer, vai dar certo? Isso é ser cristão, disciplina espiritual. É entender o que os discípulos entenderam, que ainda que sem vontade, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Ainda que sem vontade, eu vou ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque um verdadeiro discípulo do Senhor depende de Deus. Um verdadeiro discípulo depende da palavra. E ai de nós, se não nos apegarmos firmemente à palavra de Deus. Ai de nós. Nós só produziremos fruto. Eu já estou encerrando. A gente só vai produzir fruto se a gente está ligado à videira. A videira é Cristo. Todos aqui acreditam nisso, certo? João 15 é claro. A videira verdadeira é Cristo. Nós somos os ramos. A gente só vai produzir fruto como um discípulo se a gente estiver enraizado nele. Theo, pastor, não sei como me enraizar em Cristo. 3 pontinhos. Lugar secreto, irmão. Vai pro teu quarto, fecha a porta. Leia a palavra. Tenha uma vida de oração e jejue. Feijão com arroz do cristão. Ninguém aqui está falando para você fazer um jejum 7x7. 7 dias da semana está jejuando. Comece aos poucos. Abra mão de uma refeição. Ninguém está falando para você ficar orando 24 horas por dia. Comece 15 minutos por dia. Ei, quantidade é diferente de qualidade. Talvez você vai ler 6, 7 capítulos, vai orar 40, 50 minutos e não vai entregar o seu coração por inteiro. Comece aos poucos. Entenda o valor e a preciosidade dos 15 minutos. Talvez você pode começar amanhã com 15 minutos. Daqui um mês é meia hora. Daqui um mês e meio é 45 minutos. E a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite: será que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor? Porque eu vou reforçar os 3 pontos. Verdadeiros discípulos permanecem na palavra. Verdadeiros discípulos obedecem a Jesus. E verdadeiros discípulos produzem frutos. Pode se colocar de pé. E eu finalizo dizendo: no último dia, Jesus não vai procurar frequentadores de cultos. Não vai procurar apenas pessoas que fizeram boas ações. Não vai procurar admiradores ou simpatizantes. Sabe quem que Ele vai vir buscar, igreja? Os verdadeiros discípulos do Senhor. Eu creio nessa noite que o Senhor pode gerar algo novo em nós, no nosso coração.